Olá, o Opinião está no ar. Nosso tema de hoje, a situação dos presídios no Espírito Santo e no Brasil. Nosso convidado para falar sobre este tema é o secretário de Estado da Transparência, Eugênio Ricas. Ele já ocupou também a pasta da Justiça em governos passados. Eugênio Ricas está desenvolvendo uma tese que faz uma análise sobre a política antidrogas e a superlotação carcerária. Secretário, seja bem-vindo aqui à Opinião. Obrigado. Bom, primeiro poderíamos começar por essa tese que o senhor está desenvolvendo. O que o senhor está explorando nesses estudos? O mestrado de Gestão Pública, né, da Universidade Federal aqui do Espírito Santo, e a minha dissertação ela fala sobre a influência da política nacional antidrogas na superlotação aqui dos presídios capixabas durante o período de 2011 a 2016. Então, eu escolhi 5 anos para fazer pesquisas de pessoas que foram condenadas na Grande Vitória por tráfico de droga, para ver se algumas hipóteses são verdadeiras, né? O que a gente percebe é que essa legislação de droga que foi promulgada em 2006, a partir da edição dessa lei, passou-se a condenar muito mais pessoas por tráfico. Então isso aí tem contribuído para uma superlotação nos presídios do Brasil inteiro. Então a pesquisa gira em torno disso. Eu já pesquisei 150 sentenças condenatórias, são 100 homens condenados, 50 mulheres condenadas por tráfico, e o que a gente percebe é que a falta de critérios objetivos nessa lei, e quando eu digo critérios objetivos eu quero dizer quantidade, o fato da pessoa de ficar ao arbítrio do delegado de polícia ou do juiz determinar se aquela pessoa estava praticando o uso ou estava praticando o tráfico, tem contribuído para uma superpopulação carcerária muito grande. Então, eu acredito assim que uma das boas saídas para se melhorar a situação prisional no Brasil seria que essa lei passasse a que houvesse uma alteração legislativa para estabelecer quantidades objetivas de droga para se determinar se aquela pessoa é ou não traficante de droga. Tem ocorrido 2 pesos e 2 medidas na análise ali do fato em si para dizer se a pessoa vai para a cadeia como traficante ou não? O que a gente percebe, né, e isso aí por meio das pesquisas, é que é exatamente isso que está acontecendo. Então, aquele indivíduo que é preso num bairro de classe baixa, que não tem acesso a bons advogados, que não tem acesso a melhores informações, essa pessoa ela tem uma tendência muito maior a responder por tráfico e pegar uma pena alta. A pena prevista vai de 5 a 15 anos. Por outro lado, uma pessoa que às vezes é presa até com uma quantidade maior de droga, mas que tem acesso a bons advogados, que tem mais recursos financeiros, essa pessoa ou responde por uso, e aí não pega pena nenhuma de cadeia, né, de privação de liberdade, ou então pega uma pena que acaba sendo reduzida a uma pena bem mais baixa. Então, é justamente isso que tem acontecido após o advento dessa lei. 2 pesos e 2 medidas. Secretário, nós vamos entrar no aspecto da situação dos presídios propriamente dito, mas eu queria insistir um pouquinho nessa questão das drogas e da população carcerária. O ministro Barroso do Supremo defende a liberação das drogas, começando pela maconha e depois até outras drogas mais pesadas. No entendimento dele, está mais do que provado que é uma luta inglória, fracassou. Durante décadas tenta-se resolver a questão do tráfico de drogas e nunca resolveram nada no Brasil, apenas piora a situação. O senhor acha que o Estado não estaria enxugando gelo, já que o que a gente vê é que continua tráfico, consumo de droga aumenta cada vez mais, apesar de toda a montanha de recursos investidos nisso? Essa premissa é quase toda verdadeira. A gente sabe que a gente não consegue resultados diferentes fazendo a mesma coisa. E o Brasil vem fazendo a mesma coisa, esperando resultados diferentes, e nós não vamos conseguir dessa forma. Os Estados Unidos, por exemplo, já gastaram trilhões e trilhões de dólares numa política de combate veemente às drogas e não avançaram em nada, né? A gente percebe que há um tráfico intenso lá, um consumo de drogas possivelmente um dos países, um dos maiores consumidores de droga do mundo, e não avançaram. O Brasil está seguindo esse mesmo caminho. A gente tem investido no combate ao tráfico, no combate ao uso de drogas, e não temos avançado. A gente percebe aí cada dia mais um número maior de traficantes presos,
e a gente não melhora em nada a nossa segurança pública combatendo da forma como nós temos combatido. Eu não acredito que a liberação seja a saída, nem de uma droga A, nem de uma droga B, até mesmo porque todo mundo sabe que as pessoas, normalmente o usuário ele começa realmente na maconha, que é uma droga mais leve, depois ele acaba partindo para outras drogas. Mas é importante que a legislação estabeleça uma quantidade objetiva de droga para se determinar se aquela pessoa pratica simplesmente o uso ou o tráfico. Com relação a isso, eu sei que há críticas, principalmente por parte das polícias, por parte de alguns segmentos da sociedade, que diz, mas o traficante, sabendo que abaixo de 50 gramas não vai ser tráfico, ele vai andar sempre com uma quantidade menor de droga. E aí, isso é fato, mas a logística do transporte de droga é uma logística cara, né? Não compensa você sair da Bolívia ou da Colômbia com cocaína para entrar para o Brasil. Fracionar isso. Fracionar. Né? Então, quer dizer, o que precisa haver é uma inversão na lógica da investigação policial. Nós precisamos combater mais a entrada de drogas e de armas também pelas fronteiras e evitar ficar prendendo aquele traficantezinho que está com algumas pedras de crack, que vai ocupar um período muito grande de tempo, uma vaga numa unidade prisional, que deveria ser ocupada por uma pessoa que realmente é um perigo para a sociedade. Agora, o professor Pablo Ornelas Rosa tem vários livros escritos sobre essa temática das drogas, mas ele cita que mata-se mais gente na repressão contra as drogas do que o que a droga mata em si, principalmente a maconha. Como é que você vê essa questão, essa repressão desenfreada que às vezes a pessoa chega, principalmente da periferia, onde as pessoas mais pobres? Há estudos também, denúncias de entidades como o Fórum de Juventude Negra aqui no Espírito Santo, de que teria até extermínio de negros, de jovens, a pretexto de combate às drogas, essa repressão. Como é que você avalia isso? Só acredita que pode, às vezes, a repressão matar mais do que o próprio uso da droga em si? É possível, é possível. E aí a gente precisa realmente de investir também na lógica da prevenção, né? Sob o ponto de vista até do cuidado com a saúde e um pouco menos nessa repressão desenfreada. Eu tenho um dado importante na pesquisa que eu tenho feito. Eu peguei 100 sentenças condenatórias de homens. 100 homens que foram condenados por tráfico de droga. Desses 100, apenas 12 tinham arma no momento da sua prisão. No caso das mulheres, de 50 mulheres condenadas, apenas 2 tinham arma no momento da prisão. Então a gente percebe assim que há no inconsciente coletivo muitas vezes aquela ideia de que o traficante é uma pessoa perigosa, pequeno traficante, né? Uma pessoa perigosa porque tem arma, porque vai matar, porque tem a guerra de gangue. Há realmente isso aí, mas a pesquisa mostra que não é a maioria absoluta, pelo contrário, é uma minoria. Então essa lógica ela precisa realmente ser invertida. Sob pena da gente comprometer os poucos recursos que a gente tem para fazer uma boa gestão do sistema prisional com pessoas que não precisariam estar ali. Bom, o professor Eugênio Ricas é também delegado da Polícia Federal, então tem toda uma experiência nessa questão aí da política antidrogas. Agora, como secretário, né, da Transparência, tal, como agente político, né, ocupando mais uma vez espaço aí no Estado, e com a sua experiência anterior de secretário de Estado de Justiça, qual a análise que o senhor faz sobre a situação dos presídios hoje no Espírito Santo? O que foi feito de positivo aí nesse aspecto? O Espírito Santo hoje, sem dúvida alguma, é o melhor sistema prisional do país. E eu falo isso aí porque eu cheguei a conhecer alguns estados. Então aqui, nós investimos 450, quase R$500 bilhão num período curto de tempo. Todo esse valor de recursos próprios, de 2006 a 2010. Isso aí gerou a construção de 26 novas unidades prisionais, todas muito modernas, com automação, com uma segurança completa, um modelo que é chamado de Supermax, que é o modelo que os Estados Unidos adotam. Então, quer dizer, isso aí criou um parque prisional que nenhum estado brasileiro tem nada perto do que o Espírito Santo tem hoje. Aqui, para você ter uma ideia, nós vivemos um fenômeno no final de 2010 que nenhum outro estado no Brasil viveu. Nós tivemos superávit de vagas. Nós tínhamos mais vagas do que presos. Então isso aí, nenhum estado brasileiro viveu isso. Óbvio que com a nossa política encarceradora,
que o Brasil todo passa por isso, hoje a gente já tem algum déficit de vagas. Mas o Espírito Santo ele pode se orgulhar do sistema prisional que ele criou. Não só o sistema, mas também o pessoal. Foram feitos concursos públicos, um pessoal muito bem qualificado, que recebeu treinamento na escola penitenciária. Então hoje o Espírito Santo não é à toa que ele está há mais de 3 anos sem nenhuma rebelião, um índice de fugas muito baixo, um índice de ressocialização que é um dos melhores do Brasil. Então a gente tem realmente aí bons exemplos para exportar nesse sentido. Esses presídios construídos, quais as cidades que o senhor destacaria, cidades polos, assim? Nós temos lá a área de Xuri, né, que tem quase 10 presídios construídos, então em Vila Velha recebeu uma grande quantidade, Viana recebeu também, inclusive nossa unidade de segurança máxima funciona em Viana, Serra, Cariacica, várias cidades do interior, Marataízes, Cachoeira de Itapemirim, Guarapari. Lá para o norte, nós tivemos presídios construídos em São Domingos do Norte, em São Mateus. Então, assim, além de ser um parque muito bom, tecnologicamente falando, nós temos aí uma quantidade grande de presídios espalhados por todo o estado, que obedece ao que a lei de execução penal determina, que é fazer com que aquela pessoa presa, ela fique perto da família. Então, isso aí é mais um ponto positivo também do sistema prisional do Espírito Santo. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Você que nos acompanha, continue com a gente. Já já a gente volta. Olá, o Opinião está de volta. Hoje entrevistando o secretário de Estado da Transparência, Eugênio Ricas. Ele já ocupou também a pasta da Justiça em governos passados e atualmente está desenvolvendo uma tese sobre a relação entre a política antidrogas e o aumento da população carcerária. Secretário, o senhor estava falando no bloco anterior sobre os 16 novos, 20, né? 26 novas unidades. 26 novas unidades prisionais construídas no estado. Isso quer dizer que todos os presídios são novos agora? Ou temos ainda presídios que precisam de uma atualização, de uma melhoria? Hoje no estado nós temos 35 unidades prisionais. Então, assim, a maior parte, né, esses 26 são novos ainda, são construções novas que vêm recebendo manutenção, então tem estruturas que são muito boas. Nós temos também presídios antigos, que a gente trabalha com a manutenção. Isso é um ponto importante, porque boa parte dessa manutenção nós utilizamos a própria mão de obra dos presos. Então isso aí é um projeto que a Secretaria de Justiça mantém, que incentiva tanto a ressocialização, barateia o custo para o Estado. Então é um projeto muito, muito legal por parte da Secretaria da Justiça. Então, assim, apesar de ter os 26 que são novos, os outros que a gente tem também têm boas condições, dá para abrigar a população carcerária. Qual a análise que o senhor faz, falando um pouquinho mais do Brasil, da situação carcerária no Brasil, né? Tivemos aí rebeliões e tal, como é que o senhor vê? Infelizmente a gente percebe que a situação Brasil afora não é boa, né? Nós tivemos vários exemplos aí, no Rio Grande do Norte, tivemos problemas no Amazonas. O ano de 2014, eu me recordo, o Paraná, que já foi um exemplo, inclusive para o Espírito Santo, fechou o ano de 2014 com 25 rebeliões, ou seja, perderam praticamente todo o sistema prisional. Então, são situações preocupantes. E o que a gente percebe é que, muitas vezes, a segurança pública ela é tratada sem uma macrovisão. E quando eu digo macrovisão, eu digo assim, a importância que o sistema prisional tem nesse processo, né? Aqui no Brasil a gente não tem nem pena de morte, nem prisão perpétua. Então a gente sabe que aquele criminoso que é preso pela polícia, ele vai receber uma pena, vai entrar no sistema prisional e vai sair depois. Eu sou a favor de investimentos no sistema prisional para que o sistema recupere aquele indivíduo que é recuperável, né? Então ali nós temos que ter condição de ter boas políticas ressocializadoras e que mantenha com segurança tanto aquele indivíduo que é possível recuperar, quanto aquele indivíduo que não é possível ser recuperado. O sistema carcerário já está hoje no estado, o senhor tinha dito no bloco anterior,
que durante o momento chegou a haver oferta, superávit de vagas. Depois isso foi superado novamente. Hoje há menos vaga do que a demanda? Sim, hoje nós temos um déficit aí de aproximadamente 5 mil vagas. Para uma população de 20 mil presos. Então, secretário, isso demonstra que não adianta investir apenas em repressão, polícia, cadeias. Tem que se construir mais escolas, investir em saúde, ocupação para os jovens. Essa questão social, como é que o senhor analisa isso? Isso é fundamental, né? A gente tem que investir na educação, aquele jovem ali que está numa faixa de vulnerabilidade, e nós temos esses dados, né? O jovem de 14 a 15 anos que tem uma chance, que vem de uma situação de carência, tanto carência financeira quanto carência afetiva em seu lar, é uma presa em potencial para o tráfico de drogas, para a criminalidade. Então, os estados têm que realmente investir na educação. E o Espírito Santo está fazendo esse dever de casa, né? Hoje aqui nós já temos a Escola Viva, que é uma escola de tempo integral, uma escola que investe naquele jovem para que ele saia dali com a profissão. Temos o programa Ocupação Social, que também é um programa horizontal que investe no que o jovem pretende da vida dele. Não é um programa feito para colocar para o jovem goela abaixo uma opção de vida. O próprio jovem ele opta pelo que ele quer. Então, se ele quer ser um empreendedor, ou se ele quer ser um matemático, um biólogo, e aquilo ali é adaptado de acordo com o seu interesse. A gente tem que perceber isso aí, né? Os governantes eles têm que perceber que tem que ter a sensibilidade de que as gerações estão mudando. Então, um jovem hoje de 12, 13 anos, ele está numa outra geração, é completamente diferente daquele jovem de décadas atrás. E isso é importantíssimo para que esse jovem depois não seja cooptado pelo crime. Então, você está absolutamente certo, não dá para a gente ficar investindo em presídio, investindo em repressão policial. A gente precisa evitar que essa massa aí, que tem potencial para ser produtivo, caia nas garras do crime. Secretário, quanto custa um preso, em média, para o Estado hoje? A gente imagina mais ou menos R$ 2.700, de R$ 2.700 a R$ 3.000. Nenhum Estado tem o custo exato do preso, porque fazer o custo é uma coisa bastante complexa, mas gira em torno disso aí. Agora, alguns estados têm desenvolvido, firmado aquela PPP, né, parcerias público-privadas. Em que consiste isso? Como que isso é feito? Aqui já foi feito isso? Não, a PPP no sistema prisional, aqui no Espírito Santo, nós ainda não fizemos. Nós temos experiências de cogestão, que significa o Estado contratar uma empresa para fazer aquela gestão em parceria com o Estado, mas a PPP, que prevê um volume de recursos muito maior, normalmente contando inclusive com a construção do presídio, aqui a gente ainda não teve essa experiência. Minas Gerais, que é um estado vizinho nosso, tem essa experiência. Então foi contratado ali um consórcio, foi prevista a construção de algumas unidades prisionais, construção com a gestão posterior. É uma boa saída, né? Principalmente nesse momento em que os estados passam por dificuldades financeiras, déficit de receitas, arrecadação caindo cada vez mais. É uma boa saída, mas aqui a gente ainda não teve essa experiência na área prisional. O que o empresário lucra com essa PPP? Em relação ao presídio? Ele lucra depois a exploração, né? Ele entra com parte dos recursos, o Estado também entra com parte dos recursos ali para a construção, para iniciar o projeto. Normalmente são contratos longos, de 20, 25, 30 anos, e o Estado paga aos empresários mensalmente para fazer a gestão do presídio. É estabelecida uma série de critérios, normalmente o número de presos, os serviços são prestados, são estabelecidas também metas. Os presos trabalham para ajudar a pagar essa PPP? Trabalham. E em Minas Gerais eu tive a oportunidade de visitar esse projeto. Inclusive, isso aí, o número de presos trabalhando impacta positivamente a remuneração do empresário. Se não tiver nenhum preso trabalhando, aquela remuneração cai. Se tiver todos os presos trabalhando, aquela remuneração aumenta. Então, assim, é uma saída muito bem bolada para um problema que é muito grave. Que uma coisa que as pessoas, muita gente cobra, o povo em geral, geralmente tem aquela afirmação assim já na ponta da língua, né? Por que o preso não trabalha? Por que a população tem que pagar o custo do preso? Aí eu faço essa mesma pergunta para o senhor. O que dificulta criar um planejamento para que o preso possa ele mesmo pagar o custo dele na cadeia? Isso tem acontecido, principalmente no regime semiaberto, né?
o Estado ele não pode compelir o preso a trabalhar, não pode obrigar o preso a trabalhar porque seria uma pena de trabalho forçado que é vedada pela nossa Constituição. Mas o que a gente percebe é que todos os presos eles querem trabalhar. Mas se der um estímulo até para reduzir a pena, não seria uma forma? Ele trabalha e ali dá uma certa redução na pena. Exatamente, isso já acontece, isso já é previsto pela legislação, é chamada remissão de pena, né? Então, a cada 3 dias trabalhado, o preso tem 1 dia a menos na pena. Então, todo preso quer trabalhar, até mesmo voluntariamente, sem receber nada. Então, qual é a dificuldade da maior parte dos estados? É o preso que está no regime fechado, né? Primeiro porque não tem a previsão legal, então ele só pode trabalhar dentro da unidade prisional, então há uma limitação. Aqui no Espírito Santo mesmo, nós temos alguns convênios com empresários e tem fábricas que funcionam dentro das unidades prisionais, então mesmo aquele preso que está no regime fechado, ele consegue trabalhar. Mas isso aí é uma exceção, se a gente for olhar Brasil afora. E no semiaberto, que o preso pode, ele sai durante o dia para trabalhar, aí tem um número bem maior de presos. Aqui nós temos convênios com mais de 200 empresas que absorvem a mão de obra de preso. Então, assim, é uma coisa muito boa, tanto para o empresário, porque ele não paga não tem incidência de tributos trabalhistas, é bom para o preso porque ele tem a remissão da pena, cada 3 dias trabalhado, 1 dia menos de pena, ele recebe algum dinheiro, ele aprende uma profissão. A saída realmente é essa, a saída é investir no trabalho do preso. Agora, temos as tornozeleiras eletrônicas. O senhor acha viável, seria possível esses presos de bom comportamento, ao invés de estar superlotando as cadeias, ficarem presos em casa usando a tornozeleira? Porque pela tornozeleira você monitora se ele sair de casa, não é possível monitorar? É possível, é uma boa saída. Aqui no Espírito Santo nós já tivemos no passado contratos com empresa que fornecia serviço de monitoramento eletrônico. Há alguns entraves legais, então não é todo tipo de preso que pode usar a tornozeleira, mas é uma boa saída. A tornozeleira tem um custo muito mais baixo, é óbvio, do que manter aquela pessoa Ele ficaria preso em casa, aquele de bom comportamento. Exatamente, ou talvez até trabalhar, né? O juiz determina ali o que ele pode fazer, nos horários que ele pode, se estabelece as coordenadas geográficas de onde ele pode ir, e a tornozeleira faz esse trabalho de monitoramento. Desafoga o presídio. Isso aí. Mas é possível ele retirar essa tornozeleira, né? É possível. Por isso esse preso ele tem que ser muito bem escolhido. Será que a sociedade tem medo disso? De repente ele retirar essa tornozeleira e voltar a cometer crime? Tem. A gente percebeu isso aí muito claramente durante o período em que a Secretaria da Justiça utilizava as tornozeleiras. Tem aquela sensação de que o preso só estaria realmente, a pessoa estaria protegida se o preso estiver confinado. Recluso. É isso aí. Há um pouco dessa cultura aí. Há um pouco dessa cultura. E o que as pessoas não percebem é que o preso que está com a tornozeleira, ele está porque ele recebeu do Estado um voto de confiança. Caso ele não obedeça a determinação judicial, né, o que foi estipulado pelo juiz ali, tanto em termos de deslocamento geográfico quanto em termos de horário, por exemplo, 10 da noite ele tem que estar em casa, ele quebrou esse voto de confiança que o Estado deu a ele. Então, a partir dali, ele vai ser preso. Mas é uma progressão. A própria lei de execução penal, ela prevê isso aí, que as penas sejam gradativas. O senhor é otimista? O senhor acredita que há solução para o problema da violência, roubos, assassinatos, estupros, violência contra a mulher? Enfim, um monte de chagas sociais que estão aí há décadas, né? Há décadas, e parece que isso nunca se resolve. O senhor é otimista? O senhor acredita que isso pode ter solução no Brasil? Algum dia a gente possa, não diria resolver 100%, porque em tudo quanto é lugar do mundo tem violência, mas que o Brasil possa sair desse estado quase que de pânico social, em que a pessoa sai de manhã e não tem segurança se vai voltar vivo para casa no final do dia? Eu sou otimista. E isso aí, assim, os próprios números, né, fazendo análise da história do mundo como um todo, a gente percebe que essa violência ela vem decrescendo ao longo. Se você começa a fazer uma análise ali da Idade Média e vem até os dias atuais, o ser humano já foi muito mais violento, o mundo já foi muito mais violento. É claro que a gente vai sempre se chocar com casos bárbaros que a gente vê na imprensa, mas a realidade é que a violência tem diminuído. E essa é uma tendência, principalmente a partir do momento em que você investe em comunicação, que você investe em educação. Combate à corrupção também, né, secretário? Porque o exemplo sociais, tem que vir de cima também, né? Sem dúvida. Como é que só avalia esse momento do país aí, só para encerrar, falta 1 minuto?
esse momento aí que o país está clamando para diminuir essa corrupção, porque está faltando dinheiro para tudo e os escândalos que a gente vê são de bilhões. Há um tempo aí, quando tinha escândalo de corrupção, era de milhões, 2 milhões, 3 milhões de desvios, era notícia de escândalo. Hoje em dia, 300 milhões, 1 bilhão. Como é que só acompanha isso aí, para a gente encerrar? Um momento dramático, né? Quer dizer, a gente tem aí uma crise financeira sem precedentes, a maior da história do país, e também essa crise ética que também é avassaladora. Mas a gente só chegou à conclusão de que há realmente essa crise ética depois da Lava Jato. E o que é a Lava Jato? Falando de forma bem resumida, é o funcionamento das instituições. As instituições estão funcionando. Então, a Polícia Federal funciona, o Ministério Público Federal está funcionando, a Justiça Federal está funcionando. Isso aí, eu acredito, dá esperança para que os brasileiros acreditem aí num futuro melhor. Tá bom, secretário Eugênio Ricas, secretário da Transparência, delegado da Polícia Federal, já ocupou também a pasta da Secretaria da Justiça em governos passados. Eu agradeço a presença do senhor aqui no programa Opinião, falando para a gente sobre a situação dos presídios, né, no Espírito Santo e também no país. Obrigado pela sua presença e desejo sucesso no trabalho do senhor lá como secretário na área da Transparência. Obrigado pela oportunidade. Você que nos acompanhou, obrigado pela sua audiência. O programa Opinião pode ser visto também pela internet. Nosso site www.al.es.gov.br. Temos também o youtube.com/Ales Comunicação. Até nosso próximo encontro.